E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre pedais de guitarra e falar um pouquinho sobre como é que você escolhe aí, né? Seus pedais de guitarra, como é que você faz para montar aí o seu pedalboard, digamos assim, né? E são só algumas informações, algumas pequenas informações assim que eu tô trazendo, né? Eu não sou nenhum super entendido do assunto. Mas, como eu estou montando o meu, eu dei uma pequena estudada e eu já tirei muita coisa já. Já deu para entender muita coisa, então eu vim aqui passar para vocês. E é o seguinte, galera. É, os pedais que eu estou escolhendo são esses. Vocês estão vendo aí na tela. Você pode olhar para dizer assim, nossa, que super pedais, hein? Não são tipo super pedais, eu sei. São pedais relativamente simples. Pedais aí de um custo mais baixo, mas eles cumprem o que prometem, então nada mais justo, né? Tô pegando dois pedais aí da Safui, tô pegando o Analog Delay e o Analog Chorus. No futuro eu vou pegar o Fuzz da Dolamo, né? E já tenho esse US Dream da Joyo, Joyo, como você queira. E bem no futuro, eu vou pegar esse Wawa 2 aí, esse vermelhinho aí, e ele tem um som maravilhoso dos vídeos que eu vi. Mas enfim, cara, é, vamos falar um pouquinho sobre esses pedais que eles têm em comum na escolha de uma fonte boa, na escolha de fazer um pedalboard interessante aí, que ele não tenha tantos problemas assim. É o seguinte, quando a gente fala de pedais e a gente fala de pedalboard, nós sempre temos que ter em mente é, algumas coisinhas que eu vou falar, tá? Essas coisinhas que eu vou falar, eu não vou enrolar muito não, né? Eu já tô falando muito. Polaridade, corrente e tensão. Nos atentamos aos miliamperes que estão no manual, a polaridade, mesmo a polaridade sendo uma coisa mais geral assim, né? Mas a gente não se atenta tanto. Pelo menos ali quem não entende do assunto, às vezes só compra um monte e monta o pedalboard e fica aquela porcaria, né? Fica aquele som com ruído vagabundo. Mas, deixa eu me explicar direitinho. Todos os pedais, eles vêm com um manualzinho e às vezes nem precisa do manual. Geralmente a maioria dos pedais tem a imagem já mostrando a polaridade dele, tá? Então, nessa imagem que eu vou colocar aí para vocês, dá para ver que é polaridade de centro negativa, polaridade de centro positiva. Na maioria das vezes, os pedais eles têm uma polaridade de centro negativa, tá? Quando o seu pedal ele tem uma polaridade de centro positiva, a gente usa um cabo inversor, tá? Coisa trivial que eu tô falando para vocês, né? Que é importante observar a polaridade, porque afinal de contas, a gente, sei lá, tem uns pedais de maioria centro negativo, né? E tem alguns pedais, poucos pedais, que tem um centro positivo. Então, a gente tem que se atentar a isso para não fazer uma cagada lá na hora de montar o nosso pedalboard e não funcionar. Corrente. O que, que eu posso falar de corrente? A corrente é quanto o nosso pedal vai usar, né? Quanto ele consome. E é ele que vai decidir a fonte que a gente vai utilizar no nosso pedalboard. E existem dois tipos de fonte. Existem as fontes isoladas e as fontes analógicas. O que a gente tem que prestar atenção nisso daí? Os pedais usa o miliampere e o ampere como base para dizer o quanto que o pedal vai consumir, né, de energia. Então, por exemplo, o pedal da Joyo, o US Dream, de acordo com a minha tabelinha que eu mesmo fiz aqui, ele utiliza 10 miliamperes. Essa é a corrente dele, 10 miliamperes. Cada pedal ele tem uma corrente diferente. Então você tem que se atentar a essa corrente, que a gente faz um cálculozinho para descobrir se o pedal ele é digital ou se é analógico. Então, o que que acontece? Pedais ou 100 ou mais do que 100 são pedais ditos digitais. Pedais digitais, eles precisam de uma fonte isolada para trabalharem melhor. O pedal digital
ele puxa muito mais, junto com os pedais analógicos, é que vai dar muito ruído, vai ficar horrível. Nosso som ele não vai prestar. Então atente-se a isso. O que é que você vai fazer? Você tem os pedais digitais, que são de 100 miliamperes para cima, e você tem os pedais analógicos, que tem menos de 100 miliamperes. O cálculo que você vai fazer é o seguinte: você vai separar os miliamperes cada pedal, quanto cada pedal consome, você vai somar tudo e vai descobrir quanto que você precisa de carga na sua fonte para que você não tenha problema. Então, por exemplo, nesse set aí de pedais, eu tenho o Analog Delay da Safui, o Chorus, o Analog Chorus da Safui também, tem o AUA2, tem o Fuzz da Dolamo. Então, assim, cara, todos eles com suas amperagens diferentes aqui, quando eu fiz a soma deu 79. Então eu preciso de uma fonte que ela tem um pouco mais do que 79, já para ter uma folga, né? E de suporte, né? Tipo, essa fonte aí da Landscape, ela suporta 1000 miliamperes. Se todos forem analógicos, você usa uma fonte analógica mesmo, como essa aí que tem na foto, né? E não vai ter problema nenhum, cara. Não vai ter ruído, não vai ter problema nenhum. Mas, se você tiver pedais analógicos e pedais digitais, você vai ter que usar uma fonte isolada. Porque se você não usar uma fonte isolada, vai gerar muito ruído e você não vai gostar. E outra coisa é a tensão de cada pedal. Cada pedal ele tem tensão diferente. A maioria dos pedais são de 9 volts, mas você precisa se atentar à tensão. Por quê? Porque a tensão ela vai dizer quanto que você precisa dar para cada pedal funcionar. Todos os pedais aí que eu mostrei para vocês, eles são de 9 volts. Então eu preciso ter esses 9 volts para que o pedal funcione, senão o pedal não vai nem ligar, né? Então o que que acontece? Nesse caso aqui, nessa situação aqui, eu não preciso de um pedal de uma fonte isolada. Eu preciso só de uma fonte para pedais analógicos, porque esses pedais eles já têm uma amperagem muito baixa. Então, mesmo que eu faça a soma, dá uma amperagem absurda. Não vou precisar de uma fonte tão robusta assim. Não preciso sair gastando dinheiro sem motivo algum, né? Então, cara, é só uma dica que eu dei para vocês. Uma coisa para você se atentar, né? Olhar a atenção, geralmente 9 volts, 12, blá 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 blá. Ver a corrente do seu pedal, ver a polaridade para depois você escolher a fonte. É como um computador, não adianta você colocar uma 3090 super foda e um Ryzen de sétima geração, 32 GB de RAM, se você botar uma fonte da, sei lá, cara, da KCAS. Eu acho que é KCAS que falava aquela bosta lá. Enfim, não adianta. Pegar fogo vai explodir tudo. Aí vai ficar uma bosta. É igual PC. Vocês só vão separar, nem que seja no papel, em qualquer lugar, cara. Todos os pedais. Vão dar uma olhada no manual de todos eles. Ou dar uma pesquisadinha na net, né? E você vai descobrir a fonte que você vai ter que utilizar. Então separa todos os pedaizinhos aí. Não adianta eu conciliar isso tudo e só guardar para mim. Eu acho que outras pessoas também podem usufruir, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Agora eu vou dormir, que eu tô morrendo de sono. E monta o seu pedalboard do jeito certo. Pra quando você tocar aquela música lá do Jimi Hendrix, Purple Race, não ficar aquele som terrível. Tamo junto, deixa o like e manda pros amigão. Fui.